Esse é um novo quadro que eu criei. Entendendo as competências é a nossa nova linha editorial do canal. Nela você vai aprender a ir bem em todas as competências, entender o que cada uma exige de você, para você conseguir o seu 900 mais. Para quem não sabe, eu sou a Nix Anon, eu te ajudo nesse canal e nas minhas contas no Instagram, na internet, a atingir o 900 mais em qualquer tema da redação do Enem. Bom, o episódio de hoje o episódio de hoje é sobre a competência 1, que assim, eu considero a competência mais complicada do Enem. De todas as 5, porque o Enem tem 5 competências, né? Eu considero a mais complicada, porque eu já tive muita experiência com correção, né? Até hoje, de redação. E também já li muitas redações nota 1000. Então, todo esse tempo que eu venho estudando é a competência que os alunos mais reclamam, que os alunos mais têm dificuldade. E você trava ali no 160 para quem já consegue um 160, né? Porque o 160 na competência 1 é uma nota muito boa. Mas para você passar disso é bem complicado, né? Então, ela é a top 1 de dificuldade do Enem, é a competência 1, que tá o nosso tema. Então, vamos lá. O que é a competência 1? Primeiro, né, igual eu falei, o Enem tem 5 competências que são habilidades que o aluno deve ter para atingir uma boa pontuação na prova. Então, ele tem 5 competências, cada competência vale 200 pontos, igual a gente está vendo aqui. No caso, 5 vezes 200 dá 1000 pontos. Se você conseguir 200 em todas as competências, você atinge os 1000 pontos. E a competência 1, especificamente, ela avalia se o aluno é capaz de escrever um texto em português formal, seguindo a gramática normativa do idioma. A gente sabe que é a famosa norma culta do português é o terror de muita gente. E aí, nisso, nessa norma culta, né, seguindo a gramática normativa, inclui a formalidade, construção sintática, né, que é a construção das orações, e ortografia, principalmente. Eu dividi nesses 3 principais aqui, né, que eles são os mais importantes, mas a gente vai falar sobre mais coisas abaixo. Então, a formalidade a gente sabe, né, que é o uso da variação mais formal da língua. Até fiz um Reels que viralizou, o meu Reels que bateu mais de 2 milhões, foi falando justamente sobre essa questão da formalidade. Primeiro eu mostro assim, o governo não faz nada. Aí depois eu troco pra é notório, portanto, que o governo brasileiro é negligente em relação à problemática supracitada. Alguma coisa assim eu coloquei, mas vocês entenderam? Eu falei basicamente a mesma coisa, só que eu alterei uma construção, foi mais oral, foi mais coloquial, que a gente fala assim normalmente, e outra foi mais adequada à redação, foi mais formal. A construção sintática, né, igual eu falei, são as orações. Então, a gente tem que entender basicamente sobre aquela paradinha de sujeito, predicado e, enfim, verbo. Basicamente, temos que entender isso daí. E ortografia, né? Acordo ortográfico vigente, né? Porque lembrando que a gente já teve outros acordos ortográficos e a gente tem que entender o atual para saber o que ele cobra. Aí isso vem hífen, justaposição de palavras que se juntaram não tem hífen também, vem uso de crase, algumas acentuações. Então, é mais ou menos isso. Então, a competência 1 avalia isso. Essa é a competência 1. E agora, vamos entender como é que a competência 1 é corrigida. É isso daqui que os seus corretores, é assim que eles pontuam a sua redação. Você atingiu 200 pontos, o que significa 200 pontos na competência 1? Gente, 200 pontos na competência 1 é muito difícil. Isso aqui é só, ó, você tem que estar muito bem de português, de norma culta, para você conseguir essa audácia aqui, mas vamos, que nesse canal aqui, com essa professora aqui, você vai conseguir 900 mais. Então, 200 pontos significa que você tem um domínio excelente da modalidade formal da língua portuguesa e que os erros são exceções e não reincidem. Galera, vocês estão entendendo o que são 2 erros na redação do Enem? Você só pode ter 2 erros gramaticais em 30 linhas de texto para conseguir 200 pontos. No caso, esse é o número de exceção que o Manual dos Corretores permite. Até hoje, são 2 erros gramaticais. Você só pode ter 2 erros se você, por exemplo, errar duas
2 vírgulas, você tá dentro. Se você errar 3, você já tá fora. Você já vai pro 160, que é a classificação abaixo. Bom domínio da modalidade formal, poucos desvios gramaticais ou de convenções de escrita. Gramaticalmente, você escreveu alguma palavra errada, por exemplo. No caso, eu errou uma acentuação, um hífen, igual a gente tá falando. Agora, 120 pontos. Domínio mediano na modalidade formal, alguns erros de gramática ou de convenções de escrita. Então, esse daqui é quem fica lá no 920, né? Se você tiver acertado 200 pontos em todas as outras competências, você vai ficar com 920 se você atingir essa pontuação aqui. Que é uma pontuação boa, galera. 120 pontos na competência 1, você já consegue tirar 900 mais. Você já consegue um 920 se você conseguir 200 pontos nas outras, que são todas mais fáceis do que a competência 1. Igual eu falei, ela é a mais complicada de todas. Inclusive, no meu primeiro Enem de definitivo, né, que foi de 2022, um corretor me deu 120 e o outro me deu 160 na competência 1. Então, eu tirei 140. A gente vai falar sobre essa questão da pontuação um pouquinho mais embaixo. Mas já é uma nota boa. Você consegue ter ali uma construção sintática legal, escrever frases que fazem sentido, tem uma noção de períodos, tem uma noção de colocação pronominal, de vírgula, mas ainda tá faltando um tempero. Agora, 80 pontos. Esse aqui eu acho que é o mais comum no Enem, de um aluno tirar 80 pontos na competência 1. Domínio insuficiente da modalidade formal da língua portuguesa. Muitos erros gramaticais ou de convenções de escrita. Pode apresentar linguagem informal. Então, o que mais pega disso tudo que tá aqui, ó, é isso aqui, ó. Linguagem informal. A gente vê demais linguagem informal. E muitos erros de gramaticais ou de convenções de escrita. Isso a gente tá falando e pode parecer assim, nossa, mas uma pessoa não vai ter esse tanto de erro, vai tirar só 80 pontos, um aluno mediano? Sim, galera, porque parece que é pouca coisa, mas quando você acha que você sabe português, você acha, até que você comece a escrever redação pro Enem. Eu sempre fui muito boa em português, considerado muito bom em português em relação aos meus colegas, mas eu tive muita dificuldade na competência 1. Parece que é muito difícil você receber isso, né? Domínio suficiente da modalidade formal da língua portuguesa, mas acontece muito. Porque quando você para mesmo para poder analisar, é muita coisa específica, uma vírgula, uma crase, uma acentuação, um hífen que tá faltando. Então, assim, é bastante coisa mesmo. E aí, o texto fica todo marcado. Quando você tem um corretor, né, ou uma plataforma de correção que corrige as redações para você, e você tira 80 pontos, você pode perceber que a sua redação vai estar toda marcadinha. Vários errinhos pontuais pequenininhos, mas que cada um deles conta como um erro na competência 1. 40 pontos. Domínio precário da modalidade formal. Erros gramaticais diversos, registro muito informal ou problemas de convenções de escrita. Então, esse aqui, a pessoa tem dificuldade em formular períodos complexos, orações complexas. Definitivamente, essa pessoa não vai saber fazer uma inversão sintática, né? Por exemplo, em vez da pessoa falar, na atualidade, as crianças são felizes, é uma inversão sintática, porque na atualidade, uma junta adverbial que deveria estar no final da oração. A pessoa escreve, as crianças são felizes na atualidade, por exemplo. É basicamente isso. Eu fiz uma construção sintática muito simples aqui, mas isso a gente pode pensar em coisas mais complexas, em orações mais complexas, em períodos mais complexos, que a pessoa não consegue ter essa noção de inversão. Ela não sabe que se ela inverter, por exemplo, na atualidade, vírgula, as crianças são felizes. Ela não sabe que ela tem que colocar uma vírgula. Então, é um domínio bem, bem precário mesmo. Muito registro informal, igual tá aqui. Muita gente utilizando tipo. Geralmente são textos que incluem a utilização da primeira pessoa, né, ao conjugar os verbos. A gente sabe que o Enem, ele é um texto dissertativo argumentativo. E no texto dissertativo argumentativo, você não pode utilizar a primeira pessoa, nem do plural, nem do singular, só a terceira pessoa ou do plural do singular. E aí, geralmente, as pessoas colocam lá, por exemplo, na proposta de intervenção. Nós temos que prestar mais atenção, e aí você já sabe que a pessoa tem um domínio precário. Tanto no 80 quanto no 40, a gente observa um pouquinho dessa utilização da primeira pessoa. Aí, 0 pontos,
desconhecimento da modalidade formal da língua portuguesa. Então, ou a pessoa, o que ela escreveu tá ilegível, ou tá em outra língua, ou, enfim. Ou a pessoa, realmente, ela não consegue escrever muitas orações. Geralmente, quem recebe 0 pontos, né, é muito raro uma pessoa receber 0 pontos, mas geralmente é uma pessoa que escreveu bem pouco na redação. Ela não tem a noção de como é feita a redação, de que é um texto dissertativo argumentativo. Então, ela escreveu poucas frases e frases que não tem conexão, frases que não tem nenhum tipo de acentuação, não tem concordância nominal, nada disso, né? É um português bem precário. E falando aqui no final, né? Sua redação é corrigida por 2 corretores. Ao final, é tirada uma média aritmética das 2 pontuações atribuídas por cada um deles. Então, lembra que eu falei que no meu primeiro Enem sério do ensino médio, um corretor me deu 160 e outro me deu 120? Então, o que aconteceu? Justamente por conta disso. A sua redação é corrigida por 2 corretores do INEP. E aí, no final, ou seja, vamos lá. Se um me deu 160 e o outro me deu 120, a gente vai tirar a média essas duas notas, e a gente vai ficar com 140, que é a média aritmética, né? Pra quem não sabe, média aritmética, você soma as 2 notas e divide pelo número de elementos. No caso, o número de elementos é 2, que são 2 pontuações, uma que cada um atribuiu, e a gente vai ficar com 140. E aí, isso funciona, no caso, para sua nota final da redação. Porque, por exemplo, se um te dá, no caso, um me deu 960. E o outro me deu, por exemplo, 920. Aí vamos tirar a média aritmética, 940. Basicamente isso. Então, por isso que, como assim é de 40 em 40 pontos a avaliação, mas a sua nota final é de 20 em 20? Por conta disso. Exatamente. Agora eu separei também os erros mais cometidos na competência 1. E o primeiro de todos que eu coloquei aqui é o uso de hífen incorreto. Por exemplo, recém-casado, vice-diretor, pró-vida, prefixos de palavras que são acentuados, por exemplo, pós, pré, pró, todos esses que são acentuados, a gente tem que usar o hífen para separar da próxima palavra. Então, pró-vida, pós-morte, por exemplo. Então, a gente usa o hífen. Essas palavras que tem vice, por exemplo, esses prefixos famosos, vice, ex, anti, contra. Então, esses prefixos, eles também são separados por hífen. Né? Recém-casado aqui, a gente tem outro exemplo de um que é acentuado, ó, recém-casado. Então, esses aqui são alguns exemplos do uso do hífen, que são, no caso, as que eu coloquei aqui, estão corretas, né? Mas só para vocês terem uma ideia dessa questão do uso do hífen, para vocês mentalizarem sobre o que a gente está falando. O próximo é emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Onde que a gente mais pega esse emprego incorreto, né? Isso aqui que eu coloquei, ó. Geralmente são nesses tipos de palavras. Brasil, ministérios, organizações, tipo a Organização das Nações Unidas, nomes de ONG, nomes dos ministérios, nomes de países. Por exemplo, Constituição Federal, que também é com letra maiúscula no início. São todos erros que as pessoas cometem bastante. Tem até uma polêmica sobre a questão da Constituição Federal. Porque há uma dúvida, né, entre os linguistas se a Constituição... No caso, a Constituição a gente sabe que é com letra maiúscula, né? Porque é o nome da nossa lei, Constituição. É com C maiúsculo. Agora, o federal... Há uma dúvida se o nome seria Constituição Federal ou se federal seria só um adjetivo. E como seria um adjetivo, aí ele não receberia a letra maiúscula no começo. Então, existe essa dúvida, né? Existe uma divisão entre os linguistas sobre essa questão aí. Eu, pelo menos, eu não corrijo, eu não desconto ponto na questão da Constituição Federal. Apenas quando a pessoa nem o Constituição, o C da Constituição, ela coloca maiúsculo, né? Se ela colocar o C minúsculo também, já não dá pra passar aquele pano, né, galera? E aí, vamos continuar. Regência verbal e nominal incorreta. Isso aqui também acontece bastante. O que é regência, basicamente? Nesse sentido aqui de preposições, né? Porque a gente tem outra regência da linguística, mas não é sobre isso que a gente tá falando hoje.
O que que essa palavra pede? Ela é uma palavra transitiva ou intransitiva? No caso dos verbos, é transitivo direto ou indireto? Isso a gente aprende lá no fundamental. Pra quem não tá muito lembrado, vamos dar uma, uma relembrada, né? Vamos ver alguns exemplos de regência verbal e de regência nominal. No caso, eu coloquei um de cada aqui. A lei assiste os mais necessitados. Como assim? Eu falei isso pra uma pessoa esses dias, da palavra assistir, e a pessoa não conhecia a palavra assistir neste sentido, com esse significado. Só assistir, no caso de assistir à TV, assistir, que é também um uso de regência que o pessoal faz bem correto, é bem comum das pessoas errarem. Eu assisto TV na oralidade, né? A gente usa muito assim, assisto TV, assisto o vídeo, mas na verdade é assistir à TV, assistir ao vídeo. E aí, nesse caso aqui, dessa palavra, ela não exige preposição. A gente tá falando primeiro da regência verbal, que faz relação aos verbos. A regência nominal faz relação aos nomes, ou seja, substantivos e adjetivos. Então, aqui, o verbo aqui é assistir, né? O verbo assiste, conjugado aqui. Então, a lei assiste os mais necessitados. Não é a lei assiste aos mais necessitados. E se você colocasse assiste aos mais necessitados com a preposição a, aí você estaria dando o outro sentido, que é o sentido de olhar, né? De ver alguma coisa. E não o sentido que tem esse daqui, né? Que é o sentido de ajudar, de auxiliar, né? De prestar ajuda, por exemplo. E agora, um exemplo de regência nominal. Sim, também temos regência nominal. Ele tem aptidão para as artes. O verbo tem, então, mas não é o verbo que a gente está procurando. É um nome, né? Aqui, ó, aptidão. Quem tem aptidão para algo. Então, essa aqui é a regência que a gente está falando. Essa palavra aqui, ó, aptidão, essa palavra, esse substantivo, ele necessita de uma preposição. Porque você não tem como você falar, ele tem aptidão às artes. Não, ele tem aptidão para as artes. Quem tem aptidão para alguma coisa. Então, para quem não sabia, sim. Para quem não sabia, existem substantivos transitivos e existem também adjetivos transitivos, né? Oh, coisa boa, gente. Eu amo. Todo mundo odeia, mas eu amo, galera. Paralelismo sintático. Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas que acontece demais. Paralelo, né? O que é paralelo? Paralelo, basicamente, lembra da matemática? Quando a gente tinha duas retas paralelas, ou seja, elas não se encontravam. Elas ficavam uma paralela à outra. Então, se cruzam, não se cruzam, paralelas. Então, basicamente, é a mesma coisa, só que na sintaxe. O que acontece? Olha só, dois exemplos que eu coloquei. Um exemplo correto e outro... Um incorreto, desculpa, e outro correto. E debaixo, de novo, coloquei mais um exemplo dessa mesma forma. Eu pedi para ele vir cedo e que trouxesse guardanapos. Vamos dar uma analisada. De primeira, assim, já fica meio esquisito, né? Já fica meio assim. Eu pedi para ele vir cedo e que trouxesse guardanapos. Fica cacófono, né? Como já diria uma professora que eu acompanho. Cacófono não é aquilo que soa incorreto, que soa feio. Então, o que tá errado aqui? O paralelismo sintático. Porque quando você utiliza isso aqui, ó, você necessariamente, o outro termo que você se referiu, teria que ter também, né, esse que. Eu pedi que ele viesse cedo e que trouxesse guardanapos. Você não pode falar para em uma coisa e depois, né, falar que você trocou. Então, fica esquisito. Então, isso causa uma certa confusão também, dependendo da construção sintática que você fizer. Então, é sobre isso aqui, basicamente. Outro exemplo. O professor sempre foi disponível, compreensivo e teve paciência. Opa, mas teve? A gente não teve essa palavra teve. A gente não teve essa palavra teve aqui em nenhum lugar antes, do nada, né? A gente tá... Ó, vamos lá. O primeiro termo, adjetivo, certo? Disponível. Segundo termo, também adjetivo, compreensivo. E aí, do nada, muda para um verbo com um substantivo. Teve paciência? Não. Vamos manter, né? Vamos manter a nossa sequência lógica, que é adjetivo, adjetivo e adjetivo. Então, o professor sempre foi disponível, compreensível e paciente, né? Porque se teve paciência,
Tá fora, tá paralelo, né? Estão seguindo uma reta aqui, ele tá aqui, ele não cruza com essa reta, ele tá paralelo. Uso da crase incorreto. Nossa, esse aqui. Eu vi. Esse aqui é difícil. Ela se mostrou favorável à medida. Galera, vamos lá para vocês entenderem a crase de uma vez por todas. Espero que vocês entendam, né? Ela se mostrou favorável à medida. O que significa a crase? Primeiramente, o que é crase? A crase não é o acento. A crase é o fenômeno. O acento se chama acento grave. A gente tem o agudo, né? Por exemplo, aqui em linguístico, esse acento aqui é o agudo. A gente tem o acento grave, que é o contrário do agudo. E aí, como que isso acontece? Como é que esse fenômeno acontece, né? Já que o acento é só para marcar que esse fenômeno está acontecendo. A gente tem primeiro a regência, que a gente estava falando, do adjetivo favorável, né? Lembra que eu falei que a gente tem regência não só de verbos, mas também de substantivos e adjetivos? Então, nesse caso aqui, a gente tem o adjetivo favorável. Ela se mostrou favorável. Quem é favorável a algo. Então, quem é favorável a alguma coisa. Então, ele exige a preposição a. O que vai acontecer agora para acontecer a crase? Só a preposição a sozinha não tem acento. Só ela sozinha não tem acento. O que acontece para a gente receber esse acento grave? Quando a gente junta a preposição a mais um artigo, que também é o artigo a. Medida, essa palavra medida, ela necessita de um artigo antes dela para ela fazer sentido. Se a gente fosse pensar em cidades, por exemplo, a gente não fala eu vou para a São Paulo ou para o São Paulo. A gente fala eu vou para São Paulo. Tá vendo que São Paulo não exige nenhum artigo. Agora, no caso dessa palavra aqui, medida, ou no caso da palavra serra, eu vou para a serra. No caso, onde eu moro, aqui no Espírito Santo. Eu vou para a Serra. A Serra é uma cidade bonita. A gente não fala a São Paulo é uma cidade bonita. A gente fala São Paulo é uma cidade bonita. Temos palavras que exigem um artigo a antes. E aí, nesse caso, a gente vai juntar o a, que é a preposição, que a palavra favorável exige a preposição, que é favorável a algo, e o artigo da palavra seguinte. No caso, a gente tem aqui medida. A gente fala a medida, não só a medida. Então, a gente junta uma coisa mais a outra, e aí a gente vai ter o a craseado. É exatamente isso que acontece. Então, é esse o fenômeno da crase. E aí a gente tem algumas regrinhas aí. Se vocês quiserem, a gente pode criar uma nova linha editorial aqui do canal só sobre norma culta. A gente vai trabalhar esses assuntos que são mais complicadinhos. Mas, por exemplo, antes de palavras masculinas, não tem crase. Por que não há crase antes de palavras masculinas? Porque palavras masculinas exigem o artigo o. E aí, o que a gente vai ter? A mais, nesse caso, a preposição a, mais o artigo o, a gente vai ter aqui ao. Entendeu? Então, é uma das regras, no caso, né? Antes de palavras masculinas, não há crase. Por exemplo, ela se mostrou favorável ao pedido de alguma coisa. Ela se mostrou favorável ao pedido. Pedido necessita do artigo o antes. E a gente tem a palavra favorável que exige a preposição a. Então, a gente tem a preposição a mais o artigo o, ao. Basicamente. Essa aqui é uma das regrinhas da crase, né? Antes de palavras masculinas. Mas tem outras também. Tem casos que a crase é facultativa, ou seja, tem casos que você pode ou não colocar a crase, aí fica da sua escolha. Enfim, pra quê, né, gente? Pra que isso, língua portuguesa? Meu Deus, vamos descomplicar as coisas, pelo amor de Deus. Vamos voltar. Próxima dica que vai te ajudar a chegar no 900+. Emprego de pronomes incorretamente. Galera, quem que usa colocação pronominal hoje? Quem que usa mesóclise hoje? Convidá-lo-ei. Quem que usa aí? Não usamos, né? Opinião polêmica, gente. Opinião polêmica. Mas a gente não usa isso. Isso entrou em desuso, né? Infelizmente, ou felizmente para as pessoas que acham isso bacana, né? A norma culta ela ainda exige, né, esse uso da colocação pronominal correta.
E aí a gente tem a próclise, a mesóclise e a ênclise. Não sei se vocês, quem tá aí já estudou isso, mas geralmente a gente estuda no terceiro ano. A próclise é a colocação pronominal antes do verbo. A mesóclise é a colocação pronominal no meio do verbo, igual eu falei, convidá-lo-ei, em vez de falar o convidarei, o correto é falar convidá-lo-ei. E a ênclise, que é quando acontece no final. Por exemplo, convidei-o. Acontece no final. E aí, para isso, a gente usa os pronomes do caso oblíquo. Tem do caso reto e do caso oblíquo. E aí, por exemplo, aqui a gente tem o me. Meu pai não penteou-me direito. Mas essa construção está incorreta. Por quê? Uma das regras de colocação pronominal é justamente as palavras atrativas. E qual que é uma palavra atrativa? A palavra não. Palavras com sentido de negação, palavras com sentido negativo. Não, nunca, jamais. Todas essas palavras negativas, elas atraem o pronome para perto delas. Então, você não pode falar meu pai não penteou-me direito. Você tem que falar meu pai não me penteou direito. Um exemplo que acontece, então, isso aqui, onde que isso daqui estaria correto? Penteio-me todos os dias. Por quê? Uma das regras da colocação pronominal também é início de oração, início de frase. Sempre você vai usar a ênclise, ou seja, a colocação pronominal depois do verbo, no final. Então, você não poderia colocar me penteio todos os dias. Né? Inclusive, essa professora que eu falei, né, que ela gosta bastante dessas regrinhas. Quando ela se casou, ela foi dar uma entrevista, ela falou: me casei com o homem mais legal do mundo, mas alguma coisa assim que ela falou. E o correto seria como, já que a gente sabe dessa regrinha? Casei-me com o homem mais legal do mundo, por exemplo, já que no início de oração a gente não utiliza a colocação pronominal próclise, a gente sempre usa ênclise no final. Mas igual eu falei, se vocês quiserem, se vocês acharem legal, a gente pode fazer lives só falando sobre a norma culta, né, para ajudar vocês nesses errinhos aí. Próxima coisa que vai te levar 900 mais. Concordância verbal e nominal. Isso aqui, ó, lembra que eu falei lá que aqueles 80 pontos eram uma das notas que o pessoal mais tirava? Então, isso aqui tem de bicho, né, nessas redações que tiram 80 pontos na competência 1. Eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. A gente tem aqui o pronome eles. O verbo tem que concordar com esse pronome. Então, a gente não usa eles gostavam, né? Por mais que você esteja entendendo o que eu tô falando, eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Você vai entender. Mas, para norma culta, isso aqui está incorreto. Então, qual que é o correto? Eles gostavam, conjugado na terceira pessoa do plural, que é eles. Gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. No caso disso aqui que eu tô falando da primeira, é concordância verbal. Agora, concordância nominal, como é que funciona? Essas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas. Aí, olha só, qual que é o correto? Essas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas. Então, basicamente isso. Concordância verbal é quando faz relação ao verbo e nominal aos nomes, né? E o que são os nomes para a linguística? Substantivos e adjetivos, basicamente. Próximo. Vamos lá. Emprego de vocabulário impreciso. Gente, isso aqui foi um mico. Um mico. Um mico que eu cometi no meu Rios. O meu Rios que bateu mais de 2 milhões. Eu coloquei notável. Mas o verdadeiro significado da palavra notável, inclusive eu coloquei exatamente as duas aqui, notável e notório, que notável se refere a pessoas notáveis, né? Pessoas que são de grande influência, pessoas que são importantes, né? Então, são pessoas notáveis. Agora, quando a gente quer se referir a uma situação, por exemplo, uma coisa que está óbvia, nesse sentido de obviedade das coisas, é a palavra notório. Então, é notório que a situação é alarmante, não é notável. Esse daqui tá errado. O correto é notório que a situação é alarmante. Até fixei o comentário da pessoa que me corrigiu lá no meu Reels, porque é realmente esse o significado. Tem algumas palavras também que, às vezes, eu posto um desafiozinho de qual é a maneira correta,
qual o sentido correto da palavra, ou qual a maneira correta de escrever. Por exemplo, a palavra através. Gente, essa palavra aqui, eu não sabia. Eu ia morrer sem saber disso. Se eu não estivesse fazendo letras e não tivesse me empenhando pra melhorar na redação, né? No meu trabalho. A palavra através, vocês acreditam que a palavra através não significa por meio de? A palavra através significa de través, atravessado. Deixa eu colocar aqui no Google pra vocês verem. Olha só. Advérbio. É um advérbio, galera. De lado, de través, transversalmente, de atravessado. Vocês viram aqui alguma coisa relacionada ao meio, né? Não, porque simplesmente esse não é o significado dessa palavra. Então, quem sabe o seu corretor do Enem, ele não pega esse erro porque ele também não conhece. Porque essa palavra é bem assim, é bem underground, de verdade. Se eu parar 10 pessoas na rua, todas as 10 vão falar que através significa por meio de. É muito difícil alguém saber disso aqui. Mas, né, por precaução, agora que você está assistindo essa live, né, poxa, cara, agora você sabe. Agora você sabe dessa dica maravilhosa para sua redação. Próxima coisa, períodos muito longos. E a última coisa, né, também, né, dos erros que as pessoas mais cometem. Por que eu coloquei esse aqui? Geralmente, quando você vê as listas, né, que eu dei uma pesquisada também para poder montar esse material aqui que a gente está trabalhando nessa aula para vocês, né? E todos esses outros aqui constavam, né, nesses materiais que eu faço a pesquisa antes. Mas esse aqui eu mesma adicionei, eu fiz questão, foi a primeira coisa que eu pensei. Porque isso aqui foi uma das coisas que barrou a minha nota lá naquele meu primeiro Enem sério que eu falei para vocês. Por quê? Olha o que eu escrevi aqui, ó. Períodos que ocupam mais de 3 linhas são considerados longos demais. E é isso. Basicamente, você escrever muito e não dar um ponto. Sempre que for possível, procure dar um ponto. O que é, né, primeiro o período, né? Períodos muito longos. Lembrando que período é a junção de mais de uma oração. Então, onde tem mais de um verbo, a gente geralmente tem mais de uma oração e um período. Então, o período, ele começa numa letra maiúscula e termina num ponto. Aí você tem vírgulas no meio, você tem 2 pontos, você tem N coisas. Mas enquanto não tiver um ponto, o período não vai ter acabado. Então, começa numa letra maiúscula, termina num ponto. Ou começa num ponto e termina no outro ponto, né? Geralmente eu falo letra maiúscula porque depois de ponto a gente usa a letra maiúscula. E também quando a gente vai iniciar sem nenhum ponto antes, a gente também usa a letra maiúscula para iniciar. Então assim fica mais tranquilo. E então, sempre que possível, termine o seu período e comece outro. Né? Não fica prolongando, falando isso, mais aquilo, mais outra coisa. Isso vai complicar a sua competência 1, mas também vai complicar a sua competência 3, porque é a competência de argumentação. Então, se você tem um argumento que você, sabe, não tem ali um meio, um fim, vai falando coisas demais e não dá um ponto, não finaliza e começa outra coisa, vai ficar um pouco difícil do seu corretor compreender. E aqui embaixo eu coloquei como evoluir na C1. A gente já viu os erros, né? Igual eu falei, os erros mais cometidos. Então, só com isso, você já consegue evoluir. Com esses erros que eu te passei, você já consegue perceber, olha, eu tô cometendo isso aqui, né? Mas, o que eu respondo brevemente para quem me pergunta isso? Geralmente nos stories eu falo isso. Identifica os erros que mais comete. Ou seja, igual eu coloquei aqui em cima, você vai identificar quais desses você está mais cometendo. Geralmente, quando você tem um corretor, quando você paga uma plataforma de correção, eles vão identificar para você. E aí, é só você prestar atenção lá, pegar. Tipo, o corretor marcou muito vírgula, então vamos estudar vírgula. Aí aqui que entra a próxima fase, né? Passo 2, estude os conteúdos. Se o seu corretor marcou muita vírgula ou marcou muita acentuação incorreta, crase incorreta, ou colocação pronominal incorreta, estude os conteúdos, separa e veja uma aula sobre isso, veja uma aula sobre crase, sobre vírgula, sobre colocação pronominal, e após isso, qual que é o próximo passo? Faça exercícios específicos sobre os seus erros. Então, se você está identificando que está errando essas coisas, faça exercício sobre essas coisas logo depois de ter estudado, né? Porque não tem como você fazer o exercício, uma coisa que você tá errando, você não sabe como faz o certo. Então, saiba como faça o certo,
como fazer o certo primeiro, estudando esses conteúdos, e depois faça exercícios específicos sobre os seus erros. E o último aqui, gente. O que eu posso falar, gente, sobre esse último? Gente, leia Redações Nota 1000. Isso daqui não é só pra competência ou não. Isso aqui é pra tudo. Todo seu estudo de redação você vai precisar disso aqui, meu filho. Redações Nota 1000, elas te ajudam em vocabulário, em construção sintática, né? Porque você percebe como é a construção do pessoal que tirou Nota 1000. Você adquire repertórios novos. Você entende melhor a estrutura do Enem, dos parágrafos, como é que funciona. Dentro dos parágrafos, você adquire conectivos novos, né? Que é sobre a competência 4, né? Que a competência 4 avalia o uso de conectivos. Então, nossa, a redação Nota 1000 é excelente para você estudar, igual eu falei. Eu já li mais de 500 redações Nota 1000, incluindo as oficiais que o INEP libera, com de outras plataformas que os alunos fazem redação, mandam para corrigir e recebem Nota 1000. Também já li bastante. Isso eu acho que foi o que mais me ajudou assim. Você vai lendo e você vai analisando. Marca os repertórios, eu sempre faço isso. Marco os repertórios, marco palavras novas. Enfim, vou relacionando as coisas. Poxa, a pessoa marcou uma coisa aqui embaixo e ela falou lá em cima. Eu faço uma setinha, ligo. Então, é fazendo essas relações, lendo e analisando. Bom, galera, foi isso a live de hoje sobre a competência 1. Espero que vocês tenham entendido como que ela é corrigida, né? Então, vamos recapitular o que você aprendeu hoje sobre a competência 1. Hoje você aprendeu o que é a competência 1, aprendeu um pouquinho sobre as 5 competências, né? Que eu sempre vou falar disso, para dar uma relembrada, o que ela avalia, basicamente, como ela é corrigida, o que seu corretor vai avaliar, basicamente, para te dar essa pontuação por cima, né? Porque os corretores, eles têm um manual que fala exatamente como pontuar, mas eu falei aqui por cima o que um aluno precisa saber para poder ir bem nessa competência. Falei também sobre a questão da nota ser de 40 e 40 pontos e na sua redação você receber a nota de 20 em 20 ao final. Falamos sobre os erros mais cometidos, aí falamos sobre o uso de hífen, empregos de letras maiúsculas e minúsculas, regência, paralelismo sintático, uso da crase, emprego de pronomes incorretos, concordância verbal e nominal, emprego de vocabulário impreciso e períodos muito longos, que foi o último. Até deu uma palhinha aqui sobre crase, que basicamente é a crase. E, ao final, como evoluir? Identificar, estudar os conteúdos, fazer exercícios e ler redações Nota 1000. Bom, foi isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de quinta-feira. Estou pensando em fazer mais de 2 lives por semana. Tô aqui atrapalhando meu namorado, gente. Ele tá aqui me oferecendo toda essa estrutura aqui pra fazer a live, já que ele tem um computador massa, ele tem um microfone massa. Tô utilizando toda a estrutura dele aqui, aí eu vou perturbar ele mais ainda, se eu fizer mais de 2 lives por semana. Beijo! Mas enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram. Me sigam... Eu queria poder falar que me sigam no TikTok e no Facebook, mas ainda estamos trabalhando nisso. Mas em breve, me sigam. Em breve, me sigam. Não agora, mas um pouquinho depois. Me sigam no Facebook e no TikTok também. Deixe um like no vídeo pra eu saber que vocês estão gostando. Deixe no seu comentário se tiver alguma dúvida também. É muito importante pra mim. E é isso. Obrigada por assistir o vídeo. E até a próxima.